Oi, eu sou o Gabe. Depois de meses no manicômio, eu voltei. Mentira, eu não tava no manicômio. Mas eu quero comentar um pouquinho com você sobre o caso do Haluk e o fato dele ter enganado o advogado dele. Bom, vamos lá. Depois de tanto tempo sem vídeo, porque eu tenho uma vida nesse sentido, eu preciso trabalhar, preciso fazer coisa, eu quero conversar um pouco sobre o Haluk e o advogado dele. Primeiro, que se você viu o vídeo do Notebook, que provavelmente você viu, se você tá aqui, você vai estar ligado mais ou menos no que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Se não, vai ver o vídeo do Notebook que vai estar aqui no canto, thumb, o título, vai lá e procura, tá? Mas tem alguns pontos que eu acho importante levantar. Primeiro, não é uma perda para o advogado. Segundo, o advogado sai ganhando de qualquer jeito. Terceiro, o advogado vende curso lá no Instagram. Vamos entender um pouco mais. Meu ponto é o seguinte: esse advogado não tem como perder. Esse advogado ele não sai como errado da história de jeito nenhum. Primeiro porque é com o Haluka. E nesse sentido, treta com o Haluka sempre acaba caindo pra ele. E aí não é como se o Haluka fosse vítima também, porque ele de alguma forma alimentou essa imagem dele de persona não grata na internet. Mas acreditar totalmente que o advogado é um coitado que foi enganado, eu não consigo comprar isso, não consigo achar correto. Um advogado não é enganado tão facilmente assim. Ainda mais porque tá rolando aí pelos bastidores do fato de terem cláusulas leoninas dentro do contrato. Cláusulas leoninas são cláusulas que beneficiam somente a um lado do contrato das duas pessoas. Então, não tenho certeza disso, me chegou como fofoca, mas se for isso mesmo, a situação ganha mais um grau de influência, por assim dizer. Ela ganha mais um grau de importância, por assim dizer, mais um grau de profundidade. Eu entendo que seja compreensível pra caralho o advogado do Haluka tá chateado. Afinal de contas, ele comprou briga dentro do espaço público com outros influenciadores, como o Yanni, claro, mas também com outros advogados. No fim do dia, ele teve aquele debate público com a Amanda Finkler, que você pode ver lá nos Spaces, e foi uma coisa meio complicada de se assistir. Pareceu que a linha entre advogado e cliente, ela se borrou um pouco, e a responsabilidade como advogado de olhar e falar: opa, essa pessoa não é meu amigo, essa pessoa não é parte da minha vida, essa pessoa não é parte da minha rotina, essa pessoa não é próxima de mim, e ela e minha cliente acabaram se misturando um pouco. E quando isso acontece, é a receita do desastre. Porque se virar amigo e der merda depois, começou lá na coisa do advogado, do direito, de estar precisando, de estar até numa situação de poder de alguma forma. Se não foi isso, fudeu no fim do dia, porque acaba que enfim, é uma receita do desastre. Mas eu tenho um ponto. O advogado Haluka não era conhecido por ninguém. Ele não era conhecido por nada, nesse sentido. Ele não tinha uma fanbase gigantesca na internet. Ele podia, claro, ser conhecido na região dele, pelos trabalhos que ele fez, ter alguns reconhecimentos na TV, assim como tem no perfil dele, mas ele não era uma persona online muito forte. Ele não era uma pessoa online muito conhecida. Ele não era um influencer, por assim dizer. Ele não tinha influência de um influencer. Então, se aproximar do Haluka de alguma forma vai te alavancar, vai trazer vantagem pra você. E veja, qualquer mudança no comportamento do Haluka, mesmo que mínima, ele acaba colhendo os frutos juntos. Afinal de contas, se o Haluka tá mudando é porque o advogado tá guiando. Se o Haluka tá fazendo conteúdos diferentes é porque o advogado colocou naquele lugar, o advogado colocou daquele jeito. Foram instruções do meu advogado, né? O que a gente ouve muitas vezes de influenciadores, de pessoas desse tipo. Então é uma forma da comunidade olhar pra esse cara, principalmente a comunidade de opinião, e olhar ele com olhos melhores, com lentes mais rosas, com uma coisa mais bonita. A estratégia dele não é de toda disfuncional, mas ela foi usada de um jeito meio paia. Ao invés de tentar limpar a imagem do Haluka, ele podia ter montado em cima do Yanni, que seria um alvo muito mais fácil do que ele tentou fazer com o debate com a Amanda, por exemplo. Mas vamos lá. Ele foi enganado, entre aspas, mas a gente não tem nada, além da troca de mensagens dele com o Haluka, que, vamos falar a verdade,
a gente não tem desde o começo, a gente não tem contexto, a gente não tem base, a gente não tem nada. E aí eu não tô falando que o Haluka é santo, pelo amor de Deus. Eu só tô falando que a gente não aprendeu nada com as últimas tretas da internet. Pô, vamos pegar uma mensagem pela metade e vamos transformar ela na maior, sei lá, verdade do planeta. Não é assim que funciona a coisa. A gente tem um trecho de uma conversa entre duas pessoas que estavam tretando, e quando o Haluka ainda manda um texto todo feito no juridiquês, né? É um texto todo de advogado para advogado Marisa, por assim dizer. Então, assim, é esquisito. E é esquisito que essas coisas tenham ficado públicas tão rápido. É esquisito pra mim também que o Haluka tenha solto parte dessas informações, porque a fofoca que rola por aí é que foi ele que vazou. Eu não sei se seria inteligente da parte dele, tendo a imagem manchada como tem, vazar essas mensagens. Eu sei que elas estão em públicos, eu sei que elas estão aí. Bom, o advogado ele sai na vantagem por 3 grandes motivos, né? A versão resumida do meu ponto. Imagina a botada de pica na mesa desse advogado, que ia ser se ele conseguisse ganhar o caso Haluka. A relevância que esse maluco ia ganhar de pegar um dos nomes mais execráveis da internet, um dos nomes mais mal queridos, né, mais mal vistos, malquistos da internet, e fazer ele ganhar um caso judicial e fazer, entre 1 milhão de aspas, a galera ter que noticiar isso, porque dá view, e se dá view a galera vai fazer. A botada assim, ó, vai pá! Faz onda em volta de tão forte que a botada de pique ia ser. Tá? Segundo, imagina se ele consegue, por ter ganho o caso, reformar parte da imagem do Haluka como uma vitória, né? Ai, nossa, o Haluka ganhou, olha, talvez ele não tivesse tão errado assim. Olha, as coisas conseguiram ser provadas, as coisas conseguiram ser colocadas, né, num lugar. Mais um ponto pra esse cara. Ser o cara que foi enganado pelo Haluka, ele vai ganhar apoio. Ele vai ganhar apoio de canais como o do Fei, por exemplo, que, sejamos honestos, não tá tendo os melhores takes, até no caso dessa mina aí, que pode ter apanhado do namorado, se ela traiu o namorado, zero empatia nesse sentido, mas mesmo assim é uma questão de agressão. É o tipo de coisa que a gente fica aqui, ó, na nossa casa, quietinho, a gente comenta com os nossos amigos, a gente comenta com os nossos colegas, mas não é uma coisa que a gente vai levar para público, é uma questão que pode ser legal nesse sentido. Mas se esse advogado é traído pelo Haluka, como ele foi, o que acontece com ele é muito simples. Ele ganha um apoio de uma galera, porque a galera tem um ódio irracional e incondicional do Haluka, que eu até compreendo em algum aspecto, porque é a imagem que ele construiu na internet, e ele ganha esse apoio. Então, no fim do dia, pro advogado, é win-win. Se ele ganha o caso, é vitória. Se o Haluka muda de conteúdo e muda de postura, e ele era o advogado associado, ele que sai como vitorioso também. Se ele for o enganado, ele é apoiado pelo... Se ele foi enganado, ele tem apoio de pessoas que odeiam o Haluka. Então também é uma vitória. E a quarta vitória, que é uma muito mais silenciosa, é... Enquanto o nome dele tá em destaque, enquanto o nome dele tá de alguma forma, tá em destaque, tá sendo dito, tá sendo falado, tá sendo puxado, tá sendo trazido, ele consegue vender curso. Porque se você for lá no Instagram dele, conforme vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. No Instagram dele, você vai ver que tem alguns posts de como entrar no direito sem ser advogado, como fazer tal coisa sem ser direto, né? Sem ter uma OAB ou estar terminando o curso. Então ele vende cursos dentro do próprio perfil. Se ele conseguir passar uma taxa de pessoas durante toda essa treta, mesmo que ele perca o caso, mesmo que o Haluka não mude nada da imagem dele, mesmo que dê tudo errado, tá? Pra esse advogado, ele ainda sai na vantagem porque vai existir a vontade de comprar esse curso, vai existir a vontade de aproximar desse curso.
em algum aspecto. Porque as pessoas vão ver, vão associar o nome, vai ver que ele já apareceu em alguns canais de TV, vai ver que ele já apareceu em um dos maiores, que são o maior caso da internet nos últimos anos. Então por que não comprar o curso desse cara se ele tá tão em voga? Eu não tô falando que ele é um bom advogado ou um advogado ruim. Afinal de contas, eu nem advogado sou. Eu sou professor de inglês tarólogo, sabe? Faço vídeo como hobby, quando dá, quando eu não tô cheio de trabalho, quando dá tempo, né? Eu não tô falando que ele é um bom ou um mau advogado, mas sim que pra ele a situação tá voltada e cheia de vantagens. Cheia de vantagens. Ele não é o coitado da situação. O Raluca não é o coitado dessa situação. Essa situação inteira é cobra comendo cobra. Não existe ninguém inocente. Não tô aqui defendendo o Raluca, muito pelo contrário. Eu discordo do Raluca em muita coisa que foi trazida por ele. Eu discordo de muitas posturas do Raluca. Assim como eu discordei de muitas posturas do Digo, eu discordei de algumas posturas e de muitas posturas do Yanni também nesse período. Eu não tô do lado de ninguém dessa treta. Não é como se eu tivesse algum cavalo correndo nessa corrida, não é como se eu tivesse alguma aposta pra ganhar. Mas eu tô achando muito estranho e tá me batendo muito errado essa coisa do cara virar coitadinho. Ninguém é coitado nessa história. É cobra comendo cobra. É isso. Até o próximo vídeo.